Cuidar é um ato de preservação aprendido por meio das experiências vividas e dos saberes desenvolvidos pela cultura da qual fazemos parte. Este ato se traduz em atitudes e comportamentos relacionados à atenção, ao zelo, ao respeito, aos limites, à cautela, tanto frente a si próprio como frente ao outro. Cuidados. Esse é o tema de hoje do programa 30 Minutos. E nós começamos a falar sobre o cuidado com o que há de mais importante para o ser humano: cuidar da própria vida. Nossa equipe acompanhou a rotina de um profissional que precisa estar atento o tempo todo. Se ele se distrair por um momento que seja, alguém bem na frente dele pode perder a vida. Lançada no Brasil com o título SOS Malibu, a série televisiva norte-americana Baywatch mostrava as aventuras dos salva-vidas que patrulhavam as mais lotadas praias de Los Angeles, na Califórnia. A série durou 10 anos, de 1989 até 1999, e segundo o livro Guinness de Recordes Mundiais, Baywatch é até hoje o seriado de TV mais assistido de todos os tempos, com mais de 1 bilhão e 100 milhões de telespectadores em 142 países. Além dos atributos físicos da atriz Pamela Anderson, uma das estrelas do seriado, o que será que SOS Malibu tinha de tão especial? Nossa equipe ouviu um profissional que, se tivesse as beldades de Hollywood como colegas, poderia até, quem sabe, acabar se distraindo, se desconcentrando como qualquer mortal e poria em risco a segurança de quem depende a todo instante do seu olhar atento. Estamos falando, é claro, dos salva-vidas. Eu acho que a melhor coisa em ser um salva-vidas, acho que é a satisfação. Às vezes tem alguma situação onde alguma criança passa por alguma dificuldade dentro da água, né? E a gente sempre está pronto para ajudar. Então a gente vai, dá o conselho para aquela criança e depois o pai sempre chega para a gente, agradece. Então eu acho que é uma situação, acho que é muito gostoso, né? É um prazer enorme. Se engana quem pensa que para se tornar salva-vidas basta saber nadar bem. Helder fez vários cursos para se aperfeiçoar na profissão depois da instrução que teve há 4 anos no Corpo de Bombeiros, onde se formou. Ficar se bronzeando na beira da piscina e ainda ganhar para isso pode ser privilégio de poucos. Mas ser salva-vidas, segundo o Helder, não é mole não. A responsabilidade ela é muito grande, né? Então, às vezes, né, algumas profissões, né, pode ter um errinho e tal. A nossa profissão ela não pode ter erro, né? A gente está lidando com vidas, então a responsabilidade ela é o maior fator, porque às vezes acontece num final de semana onde tem 60, 70, 80 banhistas. A gente tem que estar ligado em todo mundo e um erro pode ser fatal, né? Às vezes uma criança com 20, 30 segundos pode estar se afogando, a gente tem que estar sempre ligado. Agora, assim, a responsabilidade é uma coisa que a gente já está acostumado a lidar com ela. Helder diz que no futuro pretende se formar em enfermagem, mas garante que não vai abandonar a profissão em que se sente totalmente realizado. Até porque quando ele se aposentar daqui a muitos anos, o que não vai faltar são histórias para contar. Palavra de salva-vidas. Teve um caso que o pai colocou a boia na criança, a criança estava no fundo da piscina com a boia, o pai ele meio que deu uma dispersada, né? Saiu, a criança saiu da piscina e pulou. No que ela pulou, a boia dela soltou, né? Aí no que o pai veio correndo para tirar a criança, eu pulei, tirei a criança e depois eu tive que tirar o pai da criança também, que estava todo enrolado. Aí eu tirei a criança, tirei o pai, a gente conversou depois, mas dei aquele puxão de orelha, mas ficou tudo legal depois. E já que o tema de hoje do 30 Minutos é cuidado, vamos saber do Helder quais são as dicas para quem não quer usar tão cedo os serviços de um salva-vidas numa piscina. A criança, né, quanto mais cedo ela se adaptar ao meio aquático, é melhor. Então, em Teresópolis existem vários ótimos profissionais na área de natação. Então, quanto mais cedo o pai puder colocar a criança na escolinha de natação, né, participar do banho de piscina com a criança, estar sempre junto com a criança, né, ensinar, não deixar correr em volta da piscina,
né? Eu acho que é uma forma muito segura de poder passar a confiança para a criança dentro da água. Então isso vem de berço, né? Desde pequenininha, acostumar a criança, molhar o rostinho da criança. Isso é muito importante para ela poder ir se adaptando, para depois, quando ela chegar com 8, 9, 10 anos, ela não souber nadar, né? Aí tem uma dificuldade, né? Então a dica que a gente sempre dá é quanto mais cedo tá podendo, junto com a criança, vir ao clube, o pai junto com a criança para passar aquela confiança, é melhor. Outro conselho importante de quem entende do assunto: se na piscina é preciso atenção, numa cachoeira a cautela deve ser maior ainda. A cachoeira ela não conta com a presença de um guardião, são poucas cachoeiras que ela tem a presença de um profissional, né? Então as dicas é sempre tomar cuidado na hora de andar entre as pedras, né? Sempre procurar, né, de repente, num parque nacional, procurar saber se tem, né, período de verão, tem muita tromba d'água, né? Sempre olhar para o tempo, então acho que isso é uma boa, mas sempre estar de olho no filho, né? Sempre junto, porque qualquer descuido, ainda mais cachoeira, né? Que você vai, a pedra às vezes está de um jeito, aí pode vir a mudar o posicionamento daquelas pedras, né? Evitar os saltos. Então acho que são dicas que, né, essenciais. Dos cuidados com a vida, vamos passar agora aos cuidados com o corpo. Você já ouviu falar de um método de alongamentos e exercícios físicos que utiliza o peso do próprio corpo como principal ferramenta? Nossa equipe foi conhecer o Pilates, uma técnica que vem conquistando não só muitos teresopolitanos, mas gente pelos 4 cantos do mundo que resolveu apostar nessa revolução na busca pelo bem-estar e pela boa forma física. Elaborada em 1920 pelo alemão Joseph Pilates, a técnica batizada com o nome de seu criador é um método de reeducação do movimento composto por exercícios que, segundo os especialistas, são capazes de restabelecer e aumentar a flexibilidade e a força muscular, além de melhorar a respiração, corrigir a postura e até prevenir lesões. O Pilates não tem contraindicação direta assim. A gente tem que saber trabalhar com um pouco mais de dosagem para cada caso apresentado aqui. Na verdade, a gente, por ter uma vantagem de ter um espaço com fisioterapeutas trabalhando, quando o nosso cliente chega aqui, num primeiro momento, a gente faz uma avaliação postural, né? E dentro dessa avaliação, a gente traça objetivos para que a gente possa realizar um tratamento, caso a gente considere que esse paciente apresentou alguma deformidade, um exemplo, uma escoliose, por exemplo, né? Que é uma curvatura para um dos lados do eixo da coluna, e aí a gente traça exercícios direcionados para isso. Ou, na verdade, tem muita gente que busca o Pilates, vem em busca do Pilates, para sair daquela rotina, né, de ter alguma atividade física, e aí também associar uma remodelagem melhor do corpo, uma melhor postura no seu dia a dia e na sua atividade profissional específica. Quando criou o método que ganhou o seu nome, Pilates também inventou máquinas para fazer exercícios. O curioso é que ele aproveitava partes dos amortecedores de carros para construir seus aparelhos, que só foram aperfeiçoados quando ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos. O Pilates ele serve tanto para tratamento quanto para prevenção. Então, o objetivo básico da técnica é trabalhar alongamento, fortalecimento de todos os grupamentos musculares. É claro que isso vai ser indicado, né, de acordo com as demandas de cada paciente, trabalhando o alinhamento corporal e acaba tendo um resultado estético também com esse trabalho global que é feito com o paciente. O Pilates teve diversas influências, como yoga, zen budismo, artes marciais e exercícios praticados pelos antigos gregos e romanos. Bem executada e orientada, a técnica não traz impactos nocivos para as articulações, ligamentos e musculatura. Dentro do Pilates, a gente pode, em primeiro lugar, variar as condições e as maneiras de se exercitar o paciente, o nosso cliente aqui.
Então, de repente, lá dentro de uma academia, ele fica muito viciado num único exercício, né? Naquela rotina. Já no Pilates, não. A gente tem uma gama, uma série de variedades de exercícios que a gente pode fazer aplicabilidade, tirando o paciente daquela rotina, né? Para trazer esse diferencial para dentro do estúdio de Pilates. Em relação à atividade de impacto, aqui a gente não tem atividade de impacto. O Pilates não é nenhum trabalho que vá gerar qualquer sobrecarga em articulações, que a gente sabe que sofre muito. Articulações de tornozelo, joelho, quadril e principalmente coluna, que é uma coisa que a gente vem acompanhando no nosso dia a dia e sabe que tem aumentado muito as patologias voltadas para a coluna. Então aqui a gente consegue realizar toda essa gama de exercício com essa grande variedade para tirar um pouco daquela rotina, daquela monotonia, né? Diminuindo qualquer ou nenhum impacto que possa vir a ter na articulação. Qualidade de vida, consciência corporal, respeito e integração plena corpo-mente são o foco desse método que vem ganhando cada vez mais adeptos em Teresópolis. O crescimento é tanto que o espaço Sandra Bernardes, o maior salão de beleza de Teresópolis, resolveu diversificar e criou um local só para as sessões de Pilates. A Sandra fazia Pilates comigo já há algum tempo no meu consultório. E aí surgiu a ideia, na verdade a gente já tinha esse projeto anteriormente de fazer uma parceria, e aí nós amadurecemos a ideia e resolvemos colocar em prática, inaugurando aqui um estúdio de Pilates. O Pilates deve ser sempre aplicado por profissionais de educação física ou fisioterapeutas, através de aulas que normalmente têm duração de 1 hora em aparelhos próprios ou no solo. A gente considera que quando o paciente chega aqui para a gente, ele é sedentário, né? Então a gente faz a nossa avaliação e começa num patamar mais leve com os exercícios, ou seja, são todos exercícios com molas nos aparelhos, então a gente começa com uma pegada um pouco mais leve e aí com o passar do tempo a gente vai evoluindo, ou seja, dificultando um pouco mais a prática do exercício. Como é que a gente consegue ver essa diferença? Isso quem traz para a gente, como eu falei, é o nosso paciente. Então ele vai falar, olha só, já estou sentindo meu abdômen mais durinho, né? Já estou sentindo mais firmeza na minha perna, eu já não tenho as dores da minha postura que eu tenho, por exemplo, no meu trabalho, hoje eu já consigo corrigi-las. Então essas são as coisas que o Pilates pode trazer de benefício para o nosso paciente, para o nosso cliente aqui do RF Pilates. Veja a seguir. Cuidado com a saúde. Você vai ver as dicas e conselhos dos dermatologistas para quem quer ter uma pele jovem a vida inteira. E num mundo onde um sorriso bonito faz toda a diferença, conheça as novidades da ciência para ter dentes iguais aos dos artistas de cinema e da televisão. A gente volta já.